O Livro dos Espíritos, estudo sistematizado, Allan Kardec, parte 4. Capítulo 1, de Deus. Já estudamos Deus e o infinito e estamos estudando provas da existência de Deus. Depois estudaremos atributos da divindade e panteísmo. Questão 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? Sempre é necessário uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas mesmas propriedades são o efeito que há de ter causa. Os espíritos de luz, eles deixam bem claro que tem coisas que ainda não têm a resposta, porque são coisas de Deus, inquestionável. Poderá ser provado pela ciência, mas ainda não foi provado. Então, temos que ter a paciência de compreender e esperar as respostas concretas. Questão número 8. Que pensa da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, dita de outra forma, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E ademais, o que é acaso? Nada. A harmonia que rege os mecanismos do universo detecta combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente já não seria acaso. Muitas vezes atribuímos um acidente como se fosse um acaso, que estivéssemos fora daquele lugar, mas em todos eles, se pensarmos de uma forma racional, perceberemos que o acidente que poderia ser um acaso, ele é previsível. Nós já sabemos que, passando por algum lugar, pode acontecer alguma coisa que não vai nos agradar. Mas dentro do livre-arbítrio, nós escolhemos estar naquele lugar. Questão número 9. Onde é que se vê na causa primária uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Vocês têm um provérbio que diz isso. Pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vejam a obra e procurem o autor. É o orgulho que gera incredulidade. O homem orgulhoso não quer nada acima de si. Por isso é que ele se denomina espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Questionar Deus é dar o testemunho do egoísmo, da vaidade. O próximo estudo será dentro dos atributos da divindade. Parte 2. Do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Capítulo 1. Dos espíritos. Questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu no princípio dos tempos? Ela é permanente, quer dizer que Deus jamais deixou de criar. Questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou nascem um dos outros? Deus os criou, como cria todas as outras criaturas.
por sua vontade. Contudo, mais uma vez dizemos, a origem deles é mistério. Aí podemos entender que os espíritos muito mais evoluídos do que nós ainda não têm algumas respostas, que só teremos quando estivermos no momento correto. Parte 3ª das Leis Morais, capítulo 1, da Lei Divina ou Natural, questão 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de avanço dos seres que os habitam. Cada grupo, dentro da sua frequência, terá as suas leis conformidade à sua própria evolução. O próximo estudo, conhecimento da lei natural. Parte 4ª das esperanças e consolações, capítulo 1, das penas e gozos terrenos, felicidade e infelicidade relativas, questão 924. Há males que não dependem da maneira de agir do homem e que atinge até mesmo os mais justos. Há algum meio de se preservar deles? O homem deve se resignar e sofrer sem murmurar, se quiser progredir. Todavia, ele sempre possui uma consolação na própria consciência que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se ele fizer o que é preciso para obtê-lo. Se seguirmos as leis de Deus, usando o livre-arbítrio, o bom senso, orando e vigiando os pensamentos, certamente evitaremos de passar por algumas provas. Questão 925. Por que Deus favorece com os dons da riqueza determinadas pessoas que não parecem tê-los merecido? Isso é um favor aos olhos daqueles que não veem mais do que o presente. Mas fique sabendo bem que a abonança geralmente é um teste mais perigoso do que a miséria. Vê as questões 814 e seguintes. O livro dos Espíritos, ele, além de te dar as respostas, ele te remete às outras questões onde você, voltando ou indo em frente, você terá um maior esclarecimento sobre a sua pergunta. No caso específico, nos direcionou para a questão 814 para frente. Vamos na questão 814. Por que Deus deu a uns as riquezas e o poder, e a outros a miséria? E os Espíritos nos respondem: para experimentar cada pessoa de uma maneira diferente. Além do mais, como você sabe, essas provações são escolhidas pelos próprios Espíritos, e nisso, muitas vezes, eles fracassam. Espero ter deixado bem claro e entendido para que possamos sequenciar o estudo entendendo o livro dos Espíritos.